Boa noite, Brasil. Boa noite, quadrangulares. Paz seja com todos, amém? Convido você a estarem conosco. Há 12 anos. Daqui mais 2 minutos nós vamos estar começando o nosso culto ao Senhor. Naquele grande dia, ela tomou uma decisão. Que mudou a sua vida. Toda honra, toda glória ao Senhor. Seja bem-vindo. Boa noite, Bruno. Boa noite, Dilza. Pastor Alexandre, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pastor Alexandre, como é que está o som aí? Como é que está o som do microfone? O som da mídia? Glória a Deus. Boa noite, Mami. Seja bem-vinda. Boa noite, paz. Deus te abençoe. Santo é o Senhor. Amados, vocês que já estão conosco aqui, vocês podem fazer um grande favor. Como? Compartilhando ou fazendo as suas salas, né? Convidando amigos, parentes, sejam aqui de Natal, ou do estado, ou de qualquer outro estado da federação, para que possam ter a oportunidade de ouvir junto conosco essa palavra e que Deus venha falar poderosamente. Em nome de Jesus. Seja bem-vinda a obreira Daiane, a obreira Alex. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Boa noite, paz seja convosco. Eu creio na manifestação do poder de Jesus. Eu creio que nessa noite Ele nos alcançará para a glória dele. Santo é o Senhor. Pastor Júnior Rangel, Deus abençoe, querido. Deus abençoe tua vida, teu ministério, em nome de Jesus. Toda sexta-feira nós temos o culto, né, de cura e libertação. Eu sei que o Senhor fará por sua palavra grandes feitos nesta noite. E o Senhor alcançará a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Pastora Marlene conosco. Se você tiver um pedido de oração, você agora já coloca o seu pedido. Se você tiver alguém hospitalizado, alguém que está doente em casa, você já coloca o seu pedido de oração. A pastora Marlene, ela faz essa parte escrita. Ela vai pegar o nome de todo mundo que pediu oração, para no final do culto, depois da palavra, colocarmos diante do Senhor em oração em nome de Jesus. Irmão João Roque, Deus abençoe, seja bem-vindo. Você, Sofia, Aline, em nome de Jesus. Amados, para que mais pessoas possam ser alcançadas, para que mais pessoas sejam alcançadas, é importante que você faça um papel tremendo. Quando está acontecendo os cultos presenciais, nós convidamos as pessoas a estarem conosco na igreja, não é verdade? Então, aqui não é diferente. Nós convidamos as pessoas a estarem conosco no culto. Só que elas vão estar cada qual na sua casa. Então, convide o seu amigo, convide a sua família a estar conosco. Eu creio que há uma palavra da parte de Deus para cada uma delas. Eu sei que o Senhor vai falar o nosso coração. Deus vai operar através do louvor, através da palavra, em Cristo Jesus. Seja um instrumento de Deus. Compartilhe agora, compartilhe. Convide amigos, parentes, seja aqui do estado, seja de outros estados. Sempre estamos tendo sempre a companhia de pessoas de São Paulo, do Acre, do Paraná, Maceió, Recife, Rio Grande do Norte. Graças a Deus, muitas cidades têm estado conosco. É o caso de São Tomé, Natal, Currais Novos tem participado conosco aí. Meu tio Duduca e toda a família aí, Oliveira. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos compartilhar e vamos crer que o Senhor vai operar através da vida, da tua vida, na vida das pessoas que vão estar conosco. Em nome de Jesus. Toda a honra, toda a glória ao Senhor. Santo, santo é o Senhor.
Nós vamos começar agora, tá ok? Glória a Deus. Vamos lá então. Boa noite, paz seja convosco. Queridos, você que está com sua Bíblia aí, você vai abrir ela em Isaías, livro do profeta Isaías. Versículo 1. Seja bem-vinda, Maria de Lourdes e família, Ivonete e família, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Sivonilda, seja bem-vinda, Deus abençoe, em nome de Jesus. Pessoal de São Tomé, compartilhe bastante aí para mais pessoas alcançar, ser alcançado também, assim como o pessoal de Correios Novos, para que a gente possa alcançar mais pessoas aí, amigos, parentes, em nome de Jesus. Olha, você que está com sua Bíblia aí, você vai abrir em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 1. Capítulo 53, versículo 1, que diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Escute bem. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Que nessa noite, Senhor, o Senhor venha falar de forma especial o coração de toda a tua igreja. Todos nós que estamos aqui, Senhor, somos a tua igreja, independente da denominação, da placa da denominação. Nós somos a tua igreja. E que nessa noite possamos ser achados do Senhor, com o coração quebrantado, com uma mente, renovada em Cristo Jesus, e possamos receber tudo aquilo que o Senhor já tem preparado, mediante esse culto às nossas vidas. Então abençoa todos que já estão conosco aqui, ó Deus, aqueles que porventura vão assistir depois, porque vai estar gravado, tanto no Facebook quanto também no YouTube. Mas que o Senhor abençoe poderosamente a todos que estão aqui, aos nomes das pessoas que ao final vamos colocar em oração. Desde já, Senhor, nós te apresentamos todo o culto e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amados? Nós vamos ouvir aqui duas canções. As canções que nós vamos ouvir, a primeira que a gente já ouviu, essas duas, elas são do meu amigo pastor Alexandre Roberto. Ele tem um trabalho aí que Deus o deu, muito bem produzido, e que Deus abençoe em nome de Jesus. Que você possa ser abençoado através das composições do servo do Senhor. Amém, amados? Vamos ouvir a primeira canção. Glória a Deus. Nós estamos no Nordeste e vamos ouvir uma canção que tem tudo a ver com a nossa região. Preste bem atenção, viu? No que diz a letra dessa canção. Aleluia! A luta é grande, mas a vitória é maior. E a vitória vem pela fé, irmão. Não desanimes. Pode vir a luta que vier, mas eu não deixo meu Jesus de Nazaré. Pode vir a luta que vier, eu sei que o justo ainda vive pela fé. Pode vir a luta que vier, mas eu não deixo meu Jesus de Nazaré. Pode vir a luta que vier, é uma vitória cada dia pela fé. E foi que disse que a vida de cristão é sem problema, meu irmão. Não sabe o que dizer. É uma prova, é uma guerra, uma renúncia. Todo dia uma luta, se levante pra vencer. Tribulação, calúnia, perseguição, tentando seu coração da caminhada esfriar. Se o gigante é a prova maior, nem a vitória, quem crê receberá. Pode vir a luta que vier, mas eu não deixo meu Jesus de Nazaré. Pode vir a luta que vier, eu sei que o justo ainda vive pela fé. Pode vir a luta que vier, mas eu não deixo meu Jesus de Nazaré. Pode vir a luta que vier, é uma vitória cada dia pela fé. Ele é fiel, é poderoso, é fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele guerreia as nossas guerras, ele é certeza de vitória.
eu não deixo o meu Jesus de Nazaré. Pode vir a luta que vier, Eu sei que o justo ainda vive pela fé. Pode vir a luta que vier, mas eu não deixo o meu Jesus de Nazaré. Pode vir a luta que vier. é uma vitória cada dia pela fé. Ele é fiel, é poderoso, é fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele guerreia as nossas guerras, ele é certeza de vitória, sempre em toda luta. Se o inimigo tuas coisas já levou, já devorou, não pense em desistir. Nunca dá coisa roubada, a bênção é dobrada, é só não desistir. Pode vir a luta que vier, Mas eu não deixo o meu Jesus de Nazaré. pode vir a luta que vier. Eu sei que o justo ainda vive pela fé. Pode vir a luta que vier, Glória a Deus. mas eu não deixo meu Jesus de Nazaré. Pode vir a luta que vier, é uma vitória cada dia pela fé. Toda honra, toda glória ao Senhor. Aleluia, é uma vitória cada dia pela fé. Creio. Em nome de Jesus. Aleluia. Toda honra, toda glória ao Senhor. Maravilha, né? Nós vamos ouvir a nossa segunda canção. E eu creio que o Senhor vai falar ao teu coração também. Tá certo? Mesmo hoje sendo noite de cura e de libertação, nós estamos ouvindo umas músicas mais rápidas, mas fique atento ao que está sendo cantado, porque eu creio que Deus está agindo em meio aos louvores. Em nome de Jesus. Toda honra e glória ao Senhor. Ainda que um exército inteiro Levante contra mim, mesmo assim o meu coração não temerá. ainda que me jogue na cova de leões famintos, Mesmo assim o meu coração não temerá. ainda que se acenda uma fornalha contra mim, Mesmo assim o meu coração não temerá. Ainda que gigantes se levantem contra mim, mesmo assim o meu coração não temerá. Agindo Deus, quem impedirá? os inimigos de Deus não podem me derrotar. Oh, glória, santo ao Senhor. Deus, Quem impedirá? minha vitória está garantida e ao Senhor vou celebrar. Glória. Toda honra e glória ao Senhor. Aleluia. Ainda que um exército inteiro se acampe contra mim, Mesmo assim o meu coração não temerá. ainda que me joguem na cova de leões Famintos, mesmo assim o meu coração não temerá. ainda que se acenda uma fornalha contra mim, Mesmo assim o meu coração não temerá. ainda que gigantes Se levantam para cair em nome de Jesus. Mesmo assim o meu coração não temerá. Por quê? Agindo Deus, quem impedirá? os inimigos de Deus não podem me Oh, glória! derrotar. Agindo Deus, quem impedirá?
Senhor. O Senhor é fiel para cumprir suas promessas. Quem impedirá? Os inimigos de Deus não podem te derrotar. Agindo Deus, quem impedirá? Os inimigos de Deus não podem te derrotar. Agindo Deus, quem impedirá? Os inimigos de Deus não podem te derrotar. Agindo Deus, quem impedirá? Minha vitória está garantida e eu sei como se livrar. Toda honra, toda glória ao Senhor. Que os céus do Senhor estejam abertos sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Você vai abrir a sua Bíblia ainda no livro do profeta Isaías. Nós vamos ouvir o que o Senhor tem para nós essa noite. Capítulo 53 do livro do profeta Isaías, versículo 1. Diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e sabe o que é padecer, experimentado em dores. E como um dos que os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos nenhum caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desraigados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado e dado. Quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa das transgressões do povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca, todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá os despojos. Pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelas transgressões e pelos transgressores intercedeu. Amém, queridos? Pai querido e amado, em nome de Jesus, obrigado pelos louvores, obrigado por tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala o coração da tua igreja. Trata com cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Hoje é noite de cura, hoje é noite de libertação. Que o Senhor traga sobre cada um, Senhor, de nós, a tua mão de forma favorável, para nos abençoar, Senhor, de uma forma especial. Tanto os que estão perto quanto os que estão longe. Aonde houver, Senhor, alguém nesse momento, ao vivo conosco, em nome de Jesus seja abençoado. E aqueles que vão ver depois também, Senhor, porque vai estar gravado. Abençoa todos que tiver a oportunidade, Senhor, de estar
recebendo os louvores que estamos fazendo ao Senhor, puderem receber também a tua palavra, receber em suas vidas toda a boa dádiva do Senhor, em nome de Jesus. Muito bem, queridos. Que maravilha essa passagem do profeta Isaías. O profeta Isaías é homem que viveu 700 anos antes de Cristo e que teve o prazer de ver e de anunciar coisas tremendas, coisas futuras tremendas, tanto para aqueles dias que ele estava, quanto para dias muito depois dele, né? Através de um dos profetas que Deus usou, né? Através de Isaías, Deus falou fortemente a respeito de seu filho Jesus, a respeito do sacrifício dele por mim, por você. E é importante lembrar, irmãos, sempre que a gente fala sobre cura e sobre libertação, nós só temos hoje essa possibilidade de alcançarmos a cura e a libertação, nós só temos hoje essa probabilidade por causa do sacrifício do Senhor, né? Então, desde Gênesis 3,15 foi feita uma promessa de Deus que enviaria, na terra um descendente da mulher que esmagaria a cabeça de Satanás, a cabeça da serpente. E como fala aqui no texto, Isaías ele vem falando a respeito de quem ouviu, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos, porque se a gente parar para observar, Isaías está falando de coisas futuras. Só para você ter uma ideia, amados, levantaram-se 2000 falsos cristos antes de Jesus. Por isso os judeus estavam tão desconfiados. Agora, óbvio que nenhum deles fizeram sinais e maravilhas, ou fizeram sinais e maravilhas como o Senhor fez. Nenhum deles. Ainda que alguém por magia ou ocultismo tenha tentado enganar as pessoas fazendo algum tipo de sinal, assim como os magos de Faraó também tentaram enganar Faraó, ninguém fez nada. O próprio Moisés disse, olha, muitos dias na frente, quando vocês já estiverem na terra, porque o Senhor prometeu dar a vocês, vocês fiquem atentos, porque se levantará um profeta, ungido do Senhor. A ele vocês ouçam, porque é chegado a vocês naquele tempo a vontade do reino do Senhor, do nosso Deus. E quando Jesus chegou, antes dele, a gente sabe que veio João Batista, preparando as veredas, preparando o caminho, dizendo o próprio João, eu sou a voz que clama no deserto. Se as pessoas estivessem atentas, elas tinham prestado atenção, que Isaías disse assim, antes do Messias, antes do Senhor Jesus, levantar-se-á uma pessoa que vai ser chamada a voz que clama no deserto. E quando perguntaram para João, ele falou que não, ele não era o Cristo. Perguntaram se ele era profeta, ele falou que não. Ele disse, eu sou a voz que clama no deserto. O que isso quer dizer? Quer dizer que se aquela geração tivesse apercebida, teriam parado e observado, peraí, quem é que vai vir antes do Messias? A voz que clama no deserto. E não deram ouvido, mesmo quando Jesus chegou operando inúmeros sinais e maravilhas. No Evangelho de João tem um versículo que diz que, já no finalzinho, ele diz, se todos os sinais, se todas as curas, se todos os milagres, se todas as maravilhas que Jesus operou tivesse sido escrito, ele diz assim, penso eu que não caberia em todos os livros do mundo. Ou seja, tamanho foi a quantidade de milagres, maravilhas e extraordinárias feitos que o Senhor fez. Mas ele diz, porém os que ficaram registrados, o que está aí, né, o que está nos livros, é para que vocês creiam, porque serve como sinal do que ele fez. Aí, já Isaías, a gente está falando lá, 700 anos antes, Isaías vem trazendo um ensinamento, se você pegar aí o 52, já no finalzinho, né, já a partir daqui do versículo 13, ele diz, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o outro qualquer, e a sua aparência mais do que qualquer outro dos filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado.
e entenderão aquilo que não havia sido ouvido. Olha só, queridos, eu não vou tratar sobre todo o processo da crucificação de Jesus, mas só para a gente entender. Jesus disse com todas as letras: tudo está consumado. Quando Jesus falou isso, Jesus está dizendo o seguinte: tudo que de mim estava escrito, tudo que foi profetizado, tudo que os salmos havia sobre mim, tudo que foi dito, foi consumado. E uma coisa que chamou muita atenção no dia da crucificação é que, diferente de outras pessoas que iam ser crucificadas, Jesus não se recusou a ir, porque ele sabia que era projeto do Pai. E quando ele chega, o texto até fala como não abriu a boca diante dos tosqueadores, né? Tratando Jesus como ovelha, como cordeiro de Deus. Ele foi sem reclamar. E quando ele chega no Gólgota, lugar da caveira, onde ele foi crucificado, Jesus ele chega e os guardas mandam que ele deite sobre a cruz, e ele sem falar nada, ele mesmo se deita sobre a cruz. Isso chama a atenção dos guardas romanos, porque na maioria das vezes as pessoas elas relutavam, às vezes era colocado na marra, na força. E Jesus fez tudo sem contrariar ninguém. Ele sabia o projeto de Deus, ele deita sobre a cruz, ainda que aquela cruz não era dele. Então é verdade que aquele que seria morto naquela cruz seria Barrabás, e a cruz já estava marcada com o tamanho de Barrabás quando estirasse as suas mãos, né? E já havia sido marcado para na hora da crucificação ficar mais tranquilo. E aí quando colocaram o primeiro braço de Jesus, primeira mão, que crucificaram, beleza, deu certo na marcação. Já para colocar no segundo braço tiveram que puxar, né? Tiveram que alongar, porque estava distante. Apesar que a gente já sabe que aquela cruz não era só de Barrabás, era minha e sua, isso prova que a cruz não era dele. Porque todos aqueles que de fato os romanos queriam matar, eles já preparavam no dia anterior o tamanho certo para a cruz de cada pessoa, e os furos no lugar certo, para não precisar na hora ter trabalho. Como eles soltaram Barrabás, porque o povo pediu, e pediram para crucificar o nosso Senhor Jesus, Jesus ele deixa muito claro isso quando já está sendo crucificado, quando já está no madeiro, que ele faz uma oração ao Pai pedindo que o Pai perdoe, porque as pessoas que estão ali o crucificando não sabem o que estão fazendo. Ora, nem quem está crucificando, nem aqueles que pediram sabem o que está fazendo, né? Quando Pilatos diz: as minhas mãos estão inocentes do sangue desse homem. Eles disseram que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos, ou seja, eles se auto-amaldiçoaram e ainda amaldiçoaram a geração futura, seus filhos. Só que quando Jesus está no madeiro, lança sobre toda aquela geração o perdão, quando ele diz: não leve em consideração, Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. E outra, o Senhor tinha convicção que aquele era o projeto de Deus. Agora, quando a gente ouve a pergunta do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 1, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? É importante a gente entender aqui o seguinte: desde o profeta, anterior a ele e os demais que vieram depois, estavam falando a respeito daquele que havia de vir ao mundo, aquele que havia de salvar Israel e, através do sacrifício dele, salvar a todas as nações, porque todas as nações seriam benditas em Abraão, uma promessa que Deus fez a Abraão. Ou seja, não só Israel, mas todas as nações que antes eram pagãs, gentílicas, seriam alcançadas pelo Senhor, pelo seu sacrifício. E o que acontece é que Jesus é rejeitado em Israel. Ou seja, a pedra que deveria ser a principal pedra em Israel, ela foi rejeitada pelos construtores daquele lugar. Se tornou-se pedra angular para todas as nações, se transformou-se na pedra que esmaga, ou seja, aqueles que se escandalizam em Jesus, irmãos, se tornam escândalo, né? Então, aqueles que não aceitam o sacrifício de Jesus, tornam-se desprezíveis. Então, assim, independente da denominação, da placa da igreja, que aqui ninguém está tratando sobre isso, nós estamos tratando sobre algo muito sério,
que é a redenção dos pecados, que é colocar o nome no livro da vida, que é ser colocado de volta no projeto de Deus, que é voltar à família do Pai. E o Senhor chamou a todos. Olha que maravilha, irmãos. O Senhor chamou a todos. O Senhor não faz e não fez acepção de pessoas. Então, quando ele faz as duas perguntas, quem creu na nossa pregação, é porque agora, já pensando depois de Jesus, ou no período de Jesus, quem creu na mensagem dele? Nós sabemos que teve um grupo grande, de mais de 500 pessoas que creram em Jesus. Pessoas que viram o Senhor operar maravilhas, ressuscitar mortos, levantar paralíticos, curar cegos de nascença. Pessoas que estavam acometidas de demônios e espíritos malignos foram libertos. E entre outras coisas que eles foram testemunhas. E a questão é, quem creu na pregação e quem creu e a quem foi revelado o braço do Senhor? Naquele primeiro momento, havia uma dificuldade muito grande, porque ainda que muita gente dos fariseus, saduceus, ou seja, do templo, aqueles que frequentavam o templo, ainda que muitos creram, mas ficaram calados, porque havia sido já declarado pelos sacerdotes que todo aquele que confessasse Jesus como Salvador seria expulso da sinagoga. Todo aquele que declarasse abertamente que Jesus é o Cristo, o Messias, o enviado de Deus, esse seria expulso da sinagoga. Lembra naquela passagem onde Jesus curou o cego lá, na nascença? Trouxeram o pai e a mãe dizendo assim, que história é essa que tu disseste que esse filho era cego e agora ele vê? O pai e a mãe disse, ele é o nosso filho, temos certeza disso. Agora, sobre o fato dele estar vendo, não sabemos dizer nada. Pergunte a ele, porque ele já tem idade. O que os pais estavam dizendo? Quando os pais disseram assim, pergunte a ele, porque ele já tem idade, os pais estão dizendo, não, se alguém vai ser expulso da sinagoga, seja ele. Não venha perguntar a gente não, que a gente não sabe o que está acontecendo não. Ele já responde por ele. A gente tem o caso do Nicodemos, a gente tem o caso de José de Arimateia, são muitas pessoas influentes, sejam romanos ou sejam de dentro do templo, né? Sacerdotes, levitas, enfim. Muitos creram, mas ficaram quietos, com calma. Muitos revelaram a sua fé e outros ficaram quietos. E aí, claro, depois da ressurreição, depois dos 40 dias, e depois com todo o processo da igreja encorajada a ganhar almas, a pregar o Evangelho, muitos foram se firmando e depois passaram, claro, a ser perseguidos, porque os judeus já haviam resolvido que se alguém declarasse, seria expulso. Agora, eu quero chamar a atenção para um detalhe que Isaías trata, muito importante. Na quinta-feira, quando Jesus já estava para ser entregue, ele chama os discípulos para orarem com ele. Ele separa 9 e chama 3 para mais perto. Ele diz a Pedro e João e mais um outro que ficassem ali e orassem por ele, porque ele ia mais adiante um pouco. Jesus faz aquela oração que todo mundo sabe, né, pedindo que Deus passe, se possível, o cálice daquele momento. Mas Jesus deixa muito claro, não seja minha vontade, Senhor, mas sim a tua vontade. E ele deixa claro aos discípulos que a alma dele está angustiada de morte. Ele transpira sangue e existe um porquê disso. E acontece que quando ele volta as 3 vezes, os discípulos estão dormindo. Mas os discípulos estão dormindo, irmãos, não era porque estavam com sono, era porque tamanho era o peso espiritual que estava naquele lugar. Tamanho era a transferência do peso espiritual que estava sobre o principado de Jesus, sobre os ombros do Senhor. Porque havia sido declarado por Isaías que toda transgressão do mundo, que todos os pecados, todas as iniquidades, todas as misérias estaria sobre os ombros de Jesus. Então, o peso que estava acontecendo naquele lugar fazia com que os discípulos ficassem, eles tentavam ficar acordados, mas eles ficavam como que desmaiando, de tão cansado que estavam. Até que nós sabemos que Jesus acorda pela 3ª vez eles e diz assim, olha, vamos porque já está chegando o momento do Filho do Homem ser entregue na mão dos homens. Sabemos sim que Judas já havia deixado resolvido trair Jesus, o trairia com um beijo. De longe Jesus pergunta àqueles que estão vindo, quem vocês estão procurando? Jesus o Nazareno. Porque existia um outro Jesus, era um nome comum da época. Mas Jesus o Nazareno, eles estavam procurando aqueles que estavam fazendo os feitos,
aquele que estavam fazendo obras poderosas naqueles dias. Jesus diz: sou eu. Ao escutarem, eles caem por terra. Tamanho é o poder da palavra sou eu. O mesmo sou eu, ou eu sou, que Moisés perguntou e o Senhor lhe disse lá no monte onde Deus falou com Moisés. Se me perguntarem, Senhor, eu digo que qual o nome do nosso Deus? Quem é o Deus que me mandou? Diga assim: eu sou, me enviou a vós. Quando Jesus disse eu sou, eles caíram por terra. Ainda mesmo assim não perceberam os sinais. Queridos, quando existe um véu sobre o rosto, quando existe uma cegueira espiritual, ainda que a palavra esteja explícita, a pessoa não consegue compreender. O profeta Isaías fala sobre isso também. Que eles não entenderiam. Logo lá no início do capítulo 6, 7, se você for ler, você vai ver isso. Que essa cegueira, só quem pode tirar de mim, de você, é o Senhor Jesus. Essa surdez espiritual que a gente não consegue, é como se o ouvido tivesse gravado, para a gente ouvir o Evangelho e não dar crédito. A vista, o Senhor está mostrando e a gente fica ainda, o nosso coração como se duvidasse, como não se tivesse percebido o que está acontecendo. Ou seja, não é diferente daquela geração que crucificou Jesus. Aí o que acontece? Jesus então é levado, passa por todo o sofrimento, já está crucificado agora. Sabe o que é que o profeta disse aqui? Que quando ele está crucificado, até os seus discípulos, até os seus parentes que estavam vendo, olhavam para ele e não o reconheciam. Porque tamanho era o peso que estava sobre ele, que o seu rosto estava diferente, o seu aspecto estava diferente. As pessoas passavam e balançavam a cabeça. As pessoas se horrorizavam. O texto diz: não havia nele formosura nenhuma, homem experimentado em dores. Você imagina, amados, que nós, olhando hoje, 700 anos depois, 2.700 anos depois, a gente olha para Isaías e parece que Isaías pregou isso ontem, quando ele diz assim, porque foi subindo, quando está sendo levantado no madeiro, como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhávamos para ele, mas não havia nele beleza que o agradasse. Jesus havia dito que importava que ele fosse levantado no madeiro. Os discípulos não entenderam nada até aquele momento. Versículo 3. Era desprezado. As pessoas olhavam, uns cuspiam no chão, outros jogavam poeira, desprezavam, porque estava dito que todo aquele que fosse pendurado no madeiro fosse considerado maldito. Então muitos que viram a multiplicação dos pães e dos peixes, muitos que conviveram com pessoas que foram curadas, ressuscitadas, estavam ali num processo de... Muitos estavam sem compreender o que estava acontecendo. E desprezavam. Uns gritavam lá embaixo: se tu é o Filho de Deus, que fez tantos milagres aqui na terra, desce daí para a gente crer. Irmãos, não era o projeto de Deus que Jesus descesse da cruz. O projeto era que ele ficasse lá no meu e no seu lugar. Para que hoje, eu e você, tivéssemos essa oportunidade de, em liberdade em Cristo, podermos tomar as nossas próprias decisões para agradar a Ele, para estar a eternidade com Ele. Aí, o texto, versículo 3 diz: desprezado e mais rejeitado entre os homens, homens experimentado em dores. E como um homem e os homens lhe escondiam o rosto, ele era desprezado e não havia nele nenhuma formosura. E não fizemos dele nenhum caso. Ou seja, trataram ele como sendo um vil pecador. Ainda que não fosse. Mas estava sobre os seus ombros o pecado de todos. Inclusive o meu, inclusive o seu pecado. A minha transgressão e a sua transgressão. Versículo 4 diz, aí que é importante, irmãos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra. Se você precisa de uma cura nessa noite, se você precisa de um milagre, entenda esse versículo 4, em nome de Jesus. Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas transgressões, e as nossas dores estavam sobre Ele. E nós o considerávamos como aflito e ferido de Deus e oprimido. Vamos lá. Quando ele diz que ele levou, ele tomou, na verdade. Se eu tenho alguma coisa na minha mão aqui, e alguém pede, eu estou dando. O texto diz que ele tomou, ele
de forma, ele arranca da minha mão, ele tomou. E existe um porquê disso. Vamos lá. Quantos aqui que estão me ouvindo já usaram a expressão que diz assim: minha dor de cabeça. Rapaz, eu tenho uma dor de cabeça, minha dor de cabeça. A minha coluna, ela tem um problema. A minha doença, o pessoal diz a minha diabetes, o meu isso, a minha aquilo. Não é assim que as pessoas falam? Existe um hábito linguístico sobre isso. A gente chama para si a doença, a enfermidade, o problema, a adversidade. E quando é da pessoa, para que seja tirado aquele mal, a pessoa vai chegar assim: me deu o que é seu? É meio complicado. Até porque tem pessoas que nesse momento já passaram por essa situação de estar na igreja e a gente orar por uma cura, um milagre, e a pessoa: eu creio, Jesus, amém, vou ficar liberto. Quando termina o culto, a pessoa vai sair assim: vem, doença, vamos embora. A pessoa leva de volta a doença porque ela não consegue crer, ela não consegue abrir mão daquela mazela. E quando o texto diz: ele tomou, ele arrancou de mim, de você, a condenação que havia sobre nós. Porque havia sobre mim e sobre você. A Bíblia diz: todos haviam pecado e estavam destituídos da glória e da graça do Senhor. Estávamos condenados à morte eterna, separação de Deus para a eternidade. As doenças e enfermidades, estávamos a padecer delas. E a todo tipo de miséria. Através do sacrifício, Jesus paga por nós o preço. E aí nós possamos, agora sim, nós podemos, nós temos nossos olhos são desvendados, são tirados a cegueira, a nossa audição começa a ouvir a voz do Senhor, para que possamos compreender a palavra do Evangelho. E aí nós vamos começando a compreender os feitos que o nosso Senhor fez. Então, quando o texto diz: tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores estavam sobre ele, nós o considerávamos aflito, ferido de Deus e oprimido. Aí o versículo seguinte diz: mas ele foi transpassado, ou seja, tudo aquilo era. Por quê? Por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, ou seja, o castigo que foi para ele, trouxe para mim e você a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, isso aqui é tremendo, irmãos, pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando eu creio no sacrifício de Jesus, quando eu creio em tudo que ele conquistou no Calvário, eu recebo o milagre, eu recebo a cura, eu recebo a restauração. E como a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra, eu acredito que Deus está tirando tudo que poderia gravar o seu ouvido para que você não compreenda. E arranque, desvende da sua vista todo embaraço, para que você possa enxergar. Tamanho foram os sinais que o Senhor já fez para nos alcançar. O maior sinal de amor que Deus fez foi entregar o próprio Filho, irmãos, para que eu e você tivéssemos a oportunidade que nós estamos tendo agora. Mesmo em meio a uma pandemia, nós temos a liberdade de estarmos na nossa casa participando de um culto ao Senhor. Nós temos a liberdade de cultuarmos em nossa casa, de fazermos cultos domésticos. Nós temos a oportunidade de sair na rua quando passar tudo isso e falar de Jesus abertamente. Ou em casa, nesse momento agora, e falarmos abertamente para os nossos amigos, parentes, assim: ó, Jesus é maravilhoso, ó, olha para o sacrifício da cruz, olha o que ele fez por mim e por você na cruz. Porque aí nós vamos estar respondendo a pergunta de Isaías no versículo 1. Quem creu? Eu creio, eu criei e tenho essa fé até hoje. E a quem foi revelado o braço do Senhor? A mim. Deus me tirou do lamaçal do pecado. Então essa resposta ela pode ser respondida em mim. Essa resposta do versículo 1 ela pode ser respondida em você. Porque a cada um que foi achado de Deus, a cada um que Jesus chamou para si através do sacrifício da cruz, passam a poder responder esse versículo 1. Porque foi sim. Quem creu nessa pregação? Você deu crédito. E a quem foi revelado o braço do Senhor? A você, porque você deu crédito. E aí, irmãos, versículo 5, no final, ele diz: e pelas suas pisaduras somos sarados. Imagine, Jesus está crucificado, e ele está dizendo: abaixo dos pés de Jesus, naquela cruz, a quem crê, recebe a cura,
recebe o milagre. Debaixo das suas pisaduras, somos sarados. E não é seremos, não. Fomos sarados. Já somos sarados. Então, é importante lembrar o seguinte: ao olhar para a cruz, eu vejo salvação, eu vejo cura para o corpo, cura para a alma, eu vejo justificação para com Deus, para estarmos em paz com o nosso Deus. Eu vejo frutos do Espírito que o Senhor nos manda até nós, para que possamos ter paz com os homens e possamos frutificar para que outras vidas sejam alcançadas. E ao olhar para a cruz, a gente percebe que aquela nota que havia contra nós, aquilo que nos condenaria à eternidade a ficar longe do Senhor, foi rasgada. Foi rasgada. Assim como o véu do templo foi rasgado, assim era aquela promissória que Satanás tinha. Aí você pode pensar: mas eu não fiquei devendo nada a Satanás, pastor. Como é que você vem com essa conversa? Então deixa eu lhe explicar. Quando acontece a queda de Adão e Eva, que são os pais de toda a humanidade, porque perceba que mesmo quando aconteceu o dilúvio, ficaram ali 4 casais que eram descendentes de Adão e Eva. E foi esses 4 casais que repovoaram depois do dilúvio. É importante lembrar que ao cair Adão e Eva, todos pecaram. Ao ceder às tentações de Satanás, todos pecaram. Agora, a partir de agora, eles não estavam mais dentro do jardim de Deus, estavam agora fora do jardim de Deus. Em outras palavras, estavam fora da presença do Senhor. O que acontece com o ser humano hoje, o ser natural? A criatura, né? Porque quando Jesus diz assim: por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, perceba que ele não chama filho, chama criatura. Ou em outro evangelho ele diz: vão e façam discípulos. Ou seja, eu preciso ser discípulo, eu preciso ser filho. E para que isso aconteça na minha vida, eu preciso passar pelo sacrifício da cruz. Eu preciso olhar para o sacrifício e crer que foi em meu lugar, entender que ele fez ali no meu lugar. O texto diz que quando Jesus estava crucificado, assim como o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, assim foi as promissórias, assim foi toda a culpa e toda a transgressão, desde Adão até os nossos dias. Quando nós confessamos a Jesus, é mais uma pessoa, a cada pessoa que crê e entrega a Jesus a sua vida e pede para escrever o seu nome no livro da vida, é mais uma pessoa que é arrancada da mão de Satanás, arrancada dele, é tomada dele toda a transgressão, tudo que lhe trazia condenação é tirado dele. É por isso que a Bíblia diz que essa pessoa torna-se uma nova criatura. Então, meu amigo, eu quero lhe dizer o seguinte: se você já fez, se você em algum momento você já pediu a Jesus para colocar o seu nome no livro da vida, você é uma nova criatura. Você já agora pode ser chamado de filho. Mas, se você ainda não fez isso, independente, irmãos, olha, eu não estou falando aqui de placa de igreja, independente de qualquer denominação, é importante que você entenda essa palavra. Peça ao Senhor: Jesus, fala comigo. Fala comigo, eu quero entender essa palavra. Se existe essa necessidade, fala ao meu coração. Mas você vai compreender que todos nós somos chamados por Jesus a confessá-lo como Senhor e Salvador. E para isso acontecer, nós temos que olhar para a cruz, nós temos que pedir para Ele colocar o nosso nome no livro da vida, para que aí sim todo o processo de salvação comece a acontecer na nossa vida. Mas eu pergunto: Jesus cura e liberta? Não tenho dúvida disso. Ele cura e Ele liberta. Ora, Jesus cura até as criaturas, imagina os filhos. Jesus cura criaturas, irmãos. Você pode olhar no período do evangelho que Jesus estava pregando, muitas pessoas ele pregou primeiro e salvou depois. A pessoa foi curada, depois voltou para Jesus e Jesus disse: a tua fé te salvou. Então a pessoa estava voltando para agradecer, dizendo: Senhor, obrigado, eu agora reconheço que tu fez, a tua fé te salvou. Então o mesmo Jesus que operou curas e maravilhas, irmãos, ele está no nosso meio hoje. É o Deus que quer operar nessa noite, é o Deus que quer curar nessa noite. E nada é demasiadamente difícil ao Senhor. Nem imagine. Seja qualquer doença ou qualquer adversidade. A pessoa vive com depressão, com síndrome do pânico. Irmão, pode ser o que for, diante do Senhor não é nada. Se você crê, há poder no nome de Jesus.
Se você crê, você é curado nessa noite, você vai ser liberto nessa noite, você vai ser restaurado nessa noite em nome de Jesus. E eu não estou falando aqui palavras mágicas, não. Eu estou declarando, eu estou profetizando sobre a sua vida a palavra de vida, de vitória do nosso Senhor Jesus. E se você crê com o teu coração e confessar com a tua boca que você crê nesse milagre, você vai receber nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Você consegue crer nisso? Porque tem pessoas que têm dificuldade de crer. Pessoas dizem assim, não, na época de Jesus acontecia, hoje já não é tão assim. Olha, Evangelho de João, Jesus disse o seguinte: vocês farão os mesmos sinais que eu fiz. Jesus dizendo aos discípulos, aos apóstolos, dizendo também aos 70 e a toda a multidão. Vocês farão os sinais que eu faço, e ainda farão maiores, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, quando nós estamos orando aqui, irmãos, é importante que você, na sua casa, você concorde na oração. Eu não preciso saber necessariamente qual é o problema que você está vivendo agora, qual é a adversidade. Eu só preciso saber o seguinte: se o que você está pedindo estiver em linha com a palavra. É diferente, nós estamos em lugares diferentes. Por isso que eu digo assim, se você tem uma oração específica, coloque o seu pedido aí no comentário, que a pastora vai trazer os pedidos. Aí, agora eu sabendo, eu vou orar especificamente no que você está precisando. Agora, independente de eu estar aqui e você na sua casa, o que vai acontecer na minha vida é aquilo que estiver em linha com a palavra dele. Não vai ser diferente. E o texto deixa muito claro, Jesus, debaixo das suas pisaduras nós somos sarados, nós somos restabelecidos. E essa palavra, meu querido, essa promessa de Deus é para a minha vida. Essa promessa de Deus é para a sua vida. Alegremos no Senhor, pois Ele é bom. Deixa eu mostrar aqui um outro texto. O versículo 6 diz assim, ó, o que eu falei, né? Antes de Jesus: andávamos desarraigados como ovelhas, cada qual se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, Deus não levou em consideração o período antes do sacrifício de Jesus. Dizendo o seguinte: não, a todos que olharem para o sacrifício do meu filho, a todos que o receberem como Senhor, as transgressões, as iniquidades serão lançadas fora. Passarei a olhar e a enxergar essas pessoas como novas criaturas, como filhos. E outra coisa, uma coisa que chama muito a minha atenção em Isaías, quando ele relata o rosto de Jesus, as pessoas olhavam para ele, os amigos, os parentes que estavam ali, e olhavam e não conseguiam conhecê-lo, porque estava desfigurado o seu rosto. Tamanho era as lutas que estavam sobre os seus ombros, porque ali estava todo pecado, irmãos. Agora, se eu pedir para você abrir aqui a sua Bíblia aí na sua casa, abra aí em Apocalipse. Abra a sua Bíblia aí em Apocalipse. Deixa eu ver aqui. Apocalipse. Só para a gente fazer aqui a gente vê que coisa tremenda. Versículo 1 em diante. Apocalipse 1. Tá certo? Apocalipse 1. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao servo João, que atestou a palavra de Deus e a testemunha de Jesus Cristo, quanto tudo que ele viu e ouviu. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve as palavras da profecia e guardam as coisas que nela está escrita, pois o tempo está próximo. Aí João diz: João às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos de Deus, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele
que nos ama e pelo seu sangue nos libertou, que nós estávamos falando, aquele que pelo seu sangue, do seu sacrifício, nos libertou dos pecados e nos constituiu reino. Ó o que é que ele conquistou para mim e você. Nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém, amados? Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, e até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, e aquele que é, que era e que adivinha, o Todo-Poderoso. Agora, vamos olhar o versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação e no reino, e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátmos, por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, ouvi atrás de mim uma voz forte como trombeta, dizendo: escreve no livro o que você vai ver e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamos, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio do candelabro um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a lã, alva lã, como neve, os seus olhos eram como chamas de fogo, e os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado na fornalha, e a voz era como o som de muitas águas. Na mão direita dele tinha 7 estrelas, e na sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força, e ao vê-lo caí aos seus pés como morto, desmaiado. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. E esteve morto, mas eis que eu vivo. E tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que você viu, as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão, na mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Eu fiz questão do leitor para não ficar fora aqui do contexto, mas o que chama a atenção aqui é a visão que João tem de Jesus glorificado. Jesus ressuscita dos mortos, fica com os discípulos 40 dias, e aí o seu aspecto era um. Veja que nem todos, quando viram Jesus, reconheceram de imediato, depois ele se deixou conhecer. Só que agora, Jesus, essa visão que João está tendo, Jesus já voltou à destra do Pai. Jesus já está com o Senhor. E quando João ouve essa voz, ele está preso na ilha de Pátmos, e quando ele olha, ele tem essa visão, e ele cai desmaiado, irmãos. Agora, Jesus não tem mais aquele rosto sofrido. Jesus agora não tem mais aquele principado sobre os seus ombros de morte, de pecado. Não está mais sobre seus ombros a iniquidade, a sua iniquidade. Agora, o aspecto de Jesus é glorioso. É o aspecto de Filho de Deus, com toda a sua glória, com todo o seu louvor. E é esse Jesus, hoje glorificado, é esse Jesus exaltado, que tem em suas mãos, irmãos, a saúde, a cura, o milagre. Por quê? Porque é o mesmo Jesus que teve na cruz. E como ele teve o poder sobre a morte, como ele ressuscitou dos mortos, como ele tomou as chaves do inferno, ou seja, ele arranca todo o poder e autoridade de Satanás. Ressuscitado, ele disse aos discípulos: foi-me dado todo o poder e toda a autoridade. Agora Jesus, ele continua curando, continua operando. Mas Jesus disse aos discípulos: vocês também farão as obras. O texto aqui diz assim: ele nos fez reino e sacerdote. Irmão, nós somos embaixadores de Deus. Eu posso orar por você, você pode orar por mim. Você pode ser instrumento de Deus para abençoar pessoas na sua casa, na sua família. Então somente você creia no sacrifício do Calvário. Então somente você creia que Jesus não está mais crucificado. Ele não está mais no madeiro.
Ele está glorificado, exaltado entre as nações. Ele hoje está à destra do Pai. E o aspecto de Jesus hoje não é mais aquele de Isaías 53. O aspecto de Jesus hoje é Apocalipse capítulo 1, da visão que o apóstolo João viu. Hoje é o aspecto de Jesus. Maravilhoso, irmãos. Então, por que nós temos essa bendita esperança em nós? Porque o que ele falou cumpriu-se. E em tudo que ele sofreu e padeceu e foi vitorioso, ele tem o poder de nos fazer vitorioso. Por isso não há adversidade que ele não possa nos tirar, não há deserto que ele não possa, Senhor, na nossa vida não possa servir a mesa no deserto. Não há deserto ou nenhuma dificuldade que o Senhor não possa operar maravilhas para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Que nessa noite você possa fazer a sua oração em casa. Nós vamos ouvir uma canção. E você possa orar a Deus dizendo: Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor pode curar as doenças que estiverem no sangue. Eu creio que o Senhor pode curar as doenças que estiverem nos ossos, nas cartilagens do meu corpo. Eu creio que o Senhor pode curar, Senhor, tudo que estiver causando problema no meu sistema respiratório, no coração, nos órgãos internos, na minha vista, na minha cabeça. É importante que você ore com sinceridade diante do Senhor, com simplicidade, mas que você apresente a Deus a sua causa. Que você declare ao Senhor: Pai, eu creio que o Senhor pode fazer. E como está escrito, debaixo das suas pisaduras fomos sarados. Então, eu creio, porque o seu sacrifício já ficou lá atrás. E eu creio, e eu recebo na autoridade do nome de Jesus. E aí, meu querido, creia. Porque o nosso Deus, ele continua operando maravilhas. E ele quer alcançar você nessa noite. Ele quer operar de forma poderosa na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Nós vamos ouvir aqui uma canção. E depois de ouvirmos essa canção, nós vamos falar com Deus. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos apresentar nossas vidas ao Senhor. Em todos os textos que a gente vê Jesus operando cura e milagres, ou as pessoas vieram e o adoraram, ou depois de receber o milagre, voltaram e adoraram o Senhor. Então, nós aprendemos isso também como um princípio. Por mais difícil que esteja o seu momento agora, aprenda a adorar o Senhor, mesmo no meio da luta, mesmo no meio da adversidade. Aprenda a adorar. É difícil, pastor? É difícil. Mas é possível. É importante que você diga: Deus, eu não vou murmurar. Eu creio que há uma provisão de Deus. Que ainda que os meus olhos não vejam, eu creio que o Senhor está com a sua mão estendida. E o Senhor vai operar um milagre na minha vida, na minha casa, na minha família, nas pessoas que eu estou intercedendo, que eu estou apresentando. O Senhor é Deus poderoso. Quando você faz isso, irmão, você desperta. Você chama a atenção de Deus para a sua vida. Porque o que é fé? Firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de fato que não se vê. Se você precisar ver alguma coisa para crer, isso não é fé. Nós oramos e já visualizamos a nossa cura, o nosso milagre, a nossa libertação. Isto é fé. Firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de fatos que não se vê. Amém, queridos? Vamos ouvir essa canção. Adore o Senhor, coloque o seu coração na presença de Deus. Nós vamos falar com o Senhor ao final dessa canção. Santo é o Senhor. Estar em tua presença, te adorar ao meu Senhor, exaltar, engrandecer teu santo nome, pois és digno de louvor, digno de toda adoração. Mostrar aos teus pés, tua graça clamar, pois és Deus de
glória ao Senhor. Que és fiel amigo e nunca me abandonarás. Sempre quero estar contigo em tua presença, te adorar. Seja Deus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua santa presença, reconhecendo, Senhor, que Tu és santo, poderoso, reconhecendo que não há, Pai querido e amado, nada que possamos fazer da nossa própria força com o nosso braço. Te pedimos perdão por palavras, gestos, atitudes, conivência, negligência, omissão. Se algum outro mal, Senhor, foi cometido, o Espírito Santo faça cada um dos Teus filhos lembrar. E cada um confesse diante do Senhor a sua culpa. Para que possamos estar, Senhor, livres, perdoados, sarados, restaurados na Tua presença. Em nome de Jesus, ó Deus, nós Te pedimos essa noite, queremos estar calçados com o Evangelho da paz, com o cinto da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, a bandeira da vitória, o sangue carmesim, sobretudo do Espírito Santo, esteja sobre cada um de nós, Senhor. Nós queremos orar, Deus, queremos interceder pelos Teus filhos e Tuas filhas, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos apresentar a cada um dos Teus filhos. Nesse momento eu quero apresentar toda a família do irmão João Roque, que está no Ceará. Toda a família dele, os pais, irmãos, primos, sobrinhos,
toda a família dele lá. Chega com cura, chega com saúde, chega com restauração, abrindo a visão espiritual, Senhor, para o Evangelho. Deus opere poderosamente em todas as áreas da vida deles. Em nome de Jesus. Eu quero orar, Senhor, pela vida da pastora Marleide. Senhor, restaure a sua saúde, restaure a sua vida em nome de Jesus. Que ela seja restabelecida. Cai por terra, Senhor, toda crise na garganta, todo mal, toda infecção cai por terra. Ela seja curada e restaurada em nome do Senhor Jesus. Nós queremos orar, Senhor, ainda pelo pastor Alexandre, que também está recuperando. Em nome de Jesus, Senhor, alcance a sua casa, a sua família, tanto Alexandre como Dilson. Abençoa poderosamente, guarda, livra de todo mal. Abençoa Alexandre, Senhor, o pastor Alexandre, faz ele ser curado e restaurado em nome de Jesus. Restabelecido a sua saúde, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por Nery e família, pela vida da nossa prima Nery, por toda a sua casa, por toda a sua família. Opere poderosamente, Senhor, na vida de Nery, em nome de Jesus. Eu oro ainda pela vida de Angelita Medeiros. Deus, por sua casa, por sua família, ela seja alcançada poderosamente em nome de Jesus. Opere com saúde, Jesus, com maravilhas, para louvor do teu santo nome. Eu oro ainda, Senhor, por Ivanilda e por Iranilda e toda a sua casa, toda a sua família. Senhor, tu tens o poder de curar e de restabelecer. E nós acreditamos no poder da oração, Pai. E em nome de Jesus, seja manifesto a tua mão poderosa, Senhor, operando maravilhas em nossos dias. Opere poderosamente na casa de Ivanilda, de Iranilda, em nome de Jesus, em toda a sua casa, em toda a sua família. Deus, nós pedimos ainda, Deus, pela vida da Alvenir e a Neropides e toda a sua casa, toda a sua família, Senhor. Toda a sua casa, em nome de Jesus, chegue com saúde. Chega, Deus, com a tua mão poderosa, que cura, que salva, que restaura. Em nome de Jesus, operando maravilhas para a glória do teu nome. Meu Deus amado, eu oro ainda por todos que nesse momento estão acompanhando essa live. A todos que colocaram aqui o seu joinha, a todos que colocaram o seu coraçãozinho, a todos que, mesmo que não tenham colocado nada, Jesus, mas participaram conosco aqui. Que eles sejam curados, que eles sejam libertos em nome de Jesus. Alcança a sua casa, alcança a sua família. Que os céus estejam abertos, Senhor, sobre a casa de cada um dos teus filhos e tuas filhas. E o poder do nome de Jesus os alcance. E que haja o sobrenatural de Deus sobre a vida de cada um deles. Pai, tu sabes a necessidade. Alguns precisam de portas abertas, de provisão. Abre, Jesus, e chega com a provisão. Alguns estão pedindo pelos seus relacionamentos. Pai querido e amado, tu és o Deus que criou homem e mulher, que criou o relacionamento, a célula mãe da sociedade. Mediante a tua palavra, aquilo que estiver em linha, Deus, chega curando, chega restabelecendo, encorajando os teus filhos a resolverem a sua vida no Senhor, para a glória do teu nome, ó Pai. Alguns estão pedindo, Senhor, pelo seu corpo físico, seja qual for a doença e a enfermidade, todo principado, toda potestade, toda legião do inferno que tem se levantado contra a tua vida vai cair por terra em nome de Jesus. Nenhuma arma forjada contra a tua vida vai poder exercer na tua vida mais. Caiam por terra em nome de Jesus. E que a mão do Senhor seja favorável à tua vida. Receba a cura no teu corpo, na tua alma, no teu espírito. Seja liberto de toda a opressão, de toda a síndrome do pânico. Seja liberto de todo o mal que tenha cometido a tua alma, de toda dor, de toda angústia, de toda raiz de amargura. Seja livre agora. Seja curado em nome de Jesus, da planta dos teus pés ao alto da tua cabeça. Receba a cura, receba um milagre em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Pai, por todos que estão agora comigo online, mesmo esses que eu estou vendo como aqueles que eu não estou vendo, que podem estar nos assistindo. Eu oro, Senhor, por todo o Rio Grande do Norte. Eu oro, Senhor, por todo o Brasil. A cada um que está acompanhando nesse momento, aqueles que vão assistir depois, ou pelo Facebook, ou vão assistir pelo YouTube, Senhor, que eles sejam alcançados, que eles sejam, Deus, agraciados pela tua mão poderosa. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por todo o Brasil, repreendendo em nome de Jesus
toda pandemia, Senhor, Covid-19. Eu repreendo em nome de Jesus, Senhor, em todo o Brasil, para a glória do teu nome. A chikungunya, a zika, eu repreendo, ó Deus, a dengue, o sarampo e outras demais doenças que têm acometido o nosso Brasil. Que caiam por terra em nome de Jesus. Caiam por terra, Deus, toda mazela de doença e de enfermidade. Toda criminalidade caia por terra. Toda violência caia por terra em nome de Jesus. Eu oro pelos demais países, Senhor. Que eles sejam agraciados pela tua mão poderosa. Que eles sejam alcançados pelo Senhor. Opere cura, opere maravilha, Senhor, em todos os demais países que também estão sendo acometidos com essas mazelas. Que eles sejam curados e restabelecidos. Que o Jesus, o Senhor, sopre sobre nós, o Brasil. O vento que vem com saúde, que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. O fôlego do Senhor que vem com saúde. Restaure, Senhor. Estabeleça essa nação para a glória do teu santo nome, assim como as demais nações. Nós oramos ainda por todas as nossas autoridades constituídas, Senhor. Sejam presidentes, governadores, os senadores, deputados federais, estaduais, prefeitos e vereadores, STF, enfim, todas as autoridades constituídas, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor guarde, abençoe, mas que caia por terra em nome de Jesus. Todos que porventura estiverem fazendo e tramando mal. Todos os inimigos do Brasil caia por terra em nome de Jesus. Todos os inimigos da igreja, da obra do Senhor, caiam por terra em nome de Jesus. Não há nada oculto que não seja revelado. Em nome de Jesus, Senhor. Nós acreditamos e temos a confiança que o sobrenatural de Deus acontece no Brasil. O Brasil é do Senhor Jesus. E eu sei que o Senhor vai operar poderosamente. E há de fazer com que o nosso Brasil saia de toda essa situação, Pai. Abençoado. Nós vamos passar por momentos abençoados na Tua presença. Momentos de renovação, momentos, ó Pai, de restauração no Brasil. Opera dentro das igrejas, opera, Senhor, em cada parte do Brasil. Em todas as áreas, Senhor. Opere poderosamente. A justiça boa, ela começa em casa. Então opere poderosamente, Jesus. Mas que sejamos uma igreja firme, forte na Tua presença. E o nome de Jesus seja glorificado. Caia por terra todas as mazelas. Caia por terra todos aqueles que defamam, Senhor, a Tua obra. Aqueles que zombam e tramam contra a Tua obra. Caia por terra os inimigos do Brasil, os inimigos da igreja. E que o Brasil seja abençoado com toda sorte de bênção. Em nome do Senhor Jesus. E que assim seja. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Eu louvo a Deus pela tua vida. Louvo a Deus pela tua casa, pela tua família. Em nome de Jesus. Olha só, amados. Vou dar aqui 2 avisos. E em seguida nós vamos fazer o encerramento da nossa live, tá? Domingo agora é o 2º domingo do mês. E em todo 2º domingo do mês, nós temos um projeto social na igreja. E nós temos de 20 a 30 famílias que recebem a cesta básica. Mas para que eles recebam, é importante que nós, a igreja, possamos então abençoar. Possamos derramar bênção sobre a vida desse projeto. E você pode fazer isso ao final do culto, você pode me ligar. Ao final do culto aqui eu estou indo nas quintas. Tem algumas pessoas que já ligaram antes. A gente está indo nas quintas para levar para a irmã Célia. Você tanto pode ligar para mim como pode ligar para a irmã Célia. Porque é ela a diretora do diaconato e ela a pessoa responsável por esse projeto da igreja. Então, se você me ligar quando terminar o culto, eu posso passar na sua casa e levar aquilo que estiver em sua mão para ela, para que ela possa organizar. Nós temos entre 20 e 30 cestas básicas para entregar. Tá certo? Algumas pessoas ficaram de levar para a irmã Lindete. A gente vai passar lá, se for o caso, pegar e levar para a irmã Célia. Então, o mais importante é que você entenda que esse projeto, na verdade, é uma ordenança do próprio Senhor. Quando os discípulos perguntaram para ele: Senhor, como é que vamos alimentar esse povo? Jesus disse: dê vocês mesmos de comer a eles. Nas 2 vezes que houve a multiplicação. Então é a igreja, cabe a nós fazermos um projeto social para alcançarmos os domésticos da fé. Amém, amados? Então, ao final do culto, você pode entrar em contato. Nós vamos estar percorrendo alguns bairros
para que todo o suprimento possa chegar na irmã, toda a provisão da parte da igreja possa chegar na mão dela e ela possa organizar. Então, dando tudo certo, ocorrendo tudo ok, quando for domingo, eu já anuncio o horário da segunda-feira que vai ser entregue as cestas básicas. Mas para que isso aconteça, novamente eu digo, é importante que a bênção que já está sobre a nossa vida, a gente também possa abençoar outras vidas. Amém, amados? Louvado seja Deus. Muito bem. O segundo aviso é que domingo, 19h30, nós vamos estar trazendo uma palavra ao teu coração, uma palavra à tua vida, da parte de Deus, a respeito de primícias. É importante que você aprenda a dar ao Senhor as suas primícias. Já pensou, a gente acorda na correria? Aqueles que estão trabalhando, por exemplo, levantam, já saem na correria e passam o dia todo de muita luta, de muito trabalho, chegam em casa muitas vezes, e quando chegam em casa, as suas orações às vezes já são no final da noite, com muito sono, já cansado, e aí a gente, nesse caso, não está entregando a Deus as nossas primícias. E aí nós vamos trazer uma palavra também de ensinamento, para que ao acordar a gente possa dizer: Senhor, obrigado, estou vivo, estou com saúde, guarda minha vida, minha casa, minha família, para que você já faça uma oração dando as primícias ao Senhor. Nós vamos trazer uma palavra da parte do Senhor, vamos orar pelas primícias do Senhor, e eu creio que Deus vai operar poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero dar uma boa noite a todos que estão chegando aí. Nós estamos quase no finalzinho da nossa live, mas Deus abençoe a Luzineide Faustino, Deus abençoe a Levi, Deus abençoe a todos os amigos, familiares que estão chegando aí, que Deus abençoe poderosamente. Nós estamos aqui toda quarta, sexta e domingo, às 19h30. Vocês são muito bem-vindos. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Queridos, você pode assistir, você ainda pode compartilhar. Eu peço a vocês agora que estão conosco, compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas sejam alcançadas, tá certo? E eu também quero chamar você que não fez a sua inscrição ainda no meu canal no YouTube, para que você possa entrar. Você faz assim, no YouTube, rev.edi Oliveira, rev.edi Oliveira, e aí você se inscreve no meu canal no YouTube. Lá nós temos mais de 20 mensagens que já estão disponíveis na plataforma. Você pode não só ouvir, mas é importante que você coloque o seu like, é importante que, se você quiser fazer um comentário, é importante. Se você deixar o sininho ativado, todas as outras mensagens vão chegar para você, para que você possa estar atualizado com os vídeos. Nós estamos buscando usar a plataforma, estamos querendo chegar a 1000 inscritos para usarmos a plataforma do YouTube. Não sei se você prestou atenção, mas a imagem que o Facebook nos dá é de 360 pixels ou 480. E às vezes fica a imagem fica um pouco falha. Ao alcançarmos 1000 inscritos no YouTube, ele já nos garante uma imagem de 720. Então, quer dizer, a imagem já é melhor, o áudio já é melhor. Então, é por esse motivo que nós estamos pedindo aos amigos, irmãos, a nos ajudar a fazer essas inscrições. Se você quer também me seguir pelo Instagram, meu Instagram é Divanildo Edi, no Instagram, certo? E no YouTube é rev.edi Oliveira. No Facebook, todos que estão aqui já tem o endereço, né? Que é Reverenda Divanildo Evandro. Então, olha, que você seja instrumento de Deus, que você possa ser usado por Deus como instrumento para divulgar essa palavra que nós tivemos hoje, esse culto online que nós tivemos, que outras vidas, outras pessoas, outras famílias sejam alcançadas através do teu compartilhamento, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dada ao nosso Deus. Quero agradecer de coração a todos que estão aqui conosco. Que Deus abençoe poderosamente, que Deus opere de forma fantástica, está certo? A tua vida, Deus opere com sinais e maravilhas. Se porventura você fez um pedido de oração e não foi colocado o seu nome aqui, não se preocupe. Ao final da noite eu ainda dou uma olhada em todos os pedidos, ainda vou fazer a oração, se porventura não foi orado aqui, não foi apresentado não, tá certo? Então eu vou responder um a um, orar ao Senhor por todas as vidas. Que Deus abençoe poderosamente a tua casa, a tua família. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor fez até aqui. Nos despedimos, Senhor, deste culto, mas não da tua presença. Acampa teus anjos ao nosso redor, nos dá uma noite de sono reparadora. Nos dá, Senhor Jesus, um final de semana abençoado na tua presença. Que ricas bênçãos do Senhor nos alcance. Que toda vitória, toda boa dádiva de Deus nos alcance.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Até domingo, que assim seja, em nome de Jesus. Forte abraço.